aqui soubesse o quanto é precioso a canção do nosso coração. Se cada um aqui conseguisse entender o estrondo que nós causamos no mundo espiritual e no mundo físico, quando nós estamos dizendo: não importa o preço que custe, a tua presença vale muito mais. Eu só quero estar contigo, Jesus, uma e outra vez, e daqui a 1 milhão de anos eu vou continuar apaixonado. Se nós soubéssemos o valor da canção verdadeira do nosso coração, do alvoroço que isso causa no mundo espiritual, porque os demônios ficam enlouquecidos. Esse momento eles devem estar dizendo aí: ei, tem uma igreja ali na Vila Matilde que está levantando uma geração que não tem medo de pagar preço para viver a glória de Deus. Uma igreja que está dizendo: Senhor, se for necessário, eu pago o preço que for. Essa era a geração de Atos. Eu creio nisso. Essa é a geração daqueles discípulos que, depois de serem cheios do Espírito Santo, não pouparam mais esforços. Talvez essa era a canção deles: Jesus, não importa o preço que custe. O Senhor vai abrir os nossos olhos nessa noite para revelar para nós o propósito ao qual nós nascemos para viver, ao ponto dessa canção ser a canção da nossa vida. Pessoas que não têm medo de sofrer. Claro que o glória a Deus diminui nessa hora, ninguém quer sofrer, né? Mas pessoas que não têm medo de pagar preço, não tem medo de ser perseguido, não tem medo de ser caluniado, não tem medo da opinião dos outros ao teu respeito, não tem medo se vai ter dinheiro amanhã ou não, não tem medo se vai ter empresa amanhã ou não, não tem medo se hoje mora no Brasil e amanhã não, não tem medo de quem vai precisar deixar para viver o propósito. Nessas horas, o inferno entra em guerra entre eles mesmos, porque Satanás os demônios ficam confundidos, porque de repente nós nos reunimos em um templo, onde nós dizemos que tudo aqui é para Ele. Nós saímos do conforto da nossa casa e entramos aqui para dizer que é tudo por meio dEle, e para Ele todas as coisas. Alguns abrem a porta da sua casa toda sexta-feira para fazer célula e receber pessoas, algumas pessoas que eles nem conhecem, mas eles estão ali, e os demônios ficam confundidos. Houve vários dias de célula que eu e o Jonatas abri a porta da nossa casa, mas o nosso armário estava vazio. Houve várias vezes em que nós abrimos a porta da nossa casa para fazer célula, e as pessoas que estavam dentro da nossa célula estavam nos maldizendo. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, quando os nossos olhos se abrem para viver o propósito, quando nós temos um encontro com Jesus, tudo muda. Essas coisas perdem o sentido, e aí é que o diabo fica louco. É aí que eles ficam confundidos. Espera aí, como assim ele está fazendo célula? Como assim ele está indo numa célula? Como assim ele vai no culto domingo de manhã e domingo à noite está lá de novo? Como assim? Está vivendo dias difíceis, está vivendo por provação, está sem dinheiro, mas está glorificando a Deus, está feliz, mas continua glorificando a Deus. Queridos, quando nós iniciamos esse ministério, não foi para ser mais uma igreja, porque nós mesmos estávamos cansados de igreja. Foi para ser a igreja de Cristo Jesus. Pastora, quanto orgulho,
quanto a soberba, entenda como você quiser. Quando nós nos reunimos para orar, para iniciar o ministério, Deus pediu para nós seriedade e santidade. Nós acreditamos numa igreja de reino, numa igreja que não busca Jesus pelo que Ele pode te beneficiar, mas em uma igreja que busca Ele por quem Ele é, e nem pelo que Ele fez, porque o que Ele fez é consequência da nossa obediência, em se entregar para Ele, em viver o propósito, em decidir viver o propósito. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24. Hoje, como no natural, era para o pastor Jonatas ministrar a palavra, volta de reencontro. Cadê a galera que foi para o reencontro aí? Ê, glória! Então só porque vocês ouviram muito isso e agora vocês podem dizer: o reencontro é! Aleluia! Era para ele estar ministrando, mas ele fez uma cirurgia e aí ele não está conseguindo nem falar. Então, para não forçar, ele refez, né, a cirurgia, porque ele fez, e aí quarta-feira ele pregou aqui, e ele é bem tranquilo, né? E aí ele pregando aqui, e o dentista dele mandando mensagem: pastor, vai devagar. Mas acabou danificando o que ele tinha feito na segunda, teve que refazer, e agora ele tem que ficar num repouso absoluto, amém? Então você que precisa conversar ou de oração ao final do culto, procure os outros pastores, amém? Para poupar ele um pouquinho. Esse final de semana tá cheio, tem 2 vigílias, tem culto, tem casamento, tem batismo, domingo de manhã. Então ele precisa estar bem para no final de semana cumprir aí o propósito, amém? Glória a Deus, mas era para ele estar aqui, mas nós somos uma só carne, e eu estou aqui, amém? Lucas capítulo 24, versículo 30, diz assim: aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Amém? Pode assentar-se aplaudindo ao Senhor. Pode aplaudir a Ele. Aleluia. Queridos, no livro de Lucas vai falar sobre, não vou ler o capítulo todo, mas vai falar sobre a ressurreição de Jesus, sobre quando Jesus apareceu de novo para os seus discípulos, quando ele apareceu pela primeira vez após a ressurreição. E quando eu estava orando ao Senhor, de ontem para hoje, quando eu soube que eu ia ministrar, comecei a orar ao Senhor, essa palavra já queimava o meu coração, e eu pedi a Deus um tema para colocar nessa palavra, e o Senhor disse para mim que todos nós precisamos de um reencontro. Não à toa que nós acabamos de vir de um reencontro, amém? Onde fomos curados, amém? Vocês aprenderam que os curados? Aleluia! Então você pode se expressar nessa noite, amém? E eu entendi que quando os discípulos estavam na caminho, na estrada de Emaús, quando Jesus aparece para eles e Jesus chega e começa a ver eles conversando, e eles estavam fazendo perguntas uns para os outros, conversando entre si, sobre Jesus ter sido morto, ter sido entregue e morto, mas que ele não havia ressuscitado. Mas o próprio Jesus estava ali, andando com eles, caminhando com eles, e vendo aquilo que eles estavam falando, escutando o que eles estavam falando. Ali Jesus estava voltando a um reencontro com eles, marcando um reencontro com eles, porque era necessário.
mesmo eles tendo escutado as profecias, mesmo eles tendo visto Jesus fazendo sinais, maravilhas, prodígios, vendo Jesus curando, mesmo eles crendo quem Jesus era, que Jesus era o Messias, quando Jesus foi morto, eles tiveram dúvida. Quando Jesus foi crucificado, eles tiveram dúvida que Jesus ia ressuscitar, porque eles mesmos diziam entre eles: já se passaram 3 dias e nada de Jesus aparecer. Na nossa vida não é diferente. Às vezes você pode ler esse versículo e dizer: nossa, mas eles são burros, era só eles esperarem mais um pouquinho, porque Jesus disse que ia voltar. Como eles viram tantas coisas, Jesus fazendo tantas coisas, e a própria Bíblia vai dizer que aquilo que está escrito, que nós sabemos, é só poucas coisas que Jesus fez, mas há muitas outras coisas. E os discípulos estavam ali, eles acompanharam uma boa parte dessas coisas. Mas quando se tratava da ressurreição, quando se tratava daquilo que eles não estavam vendo, daquilo que eles precisavam crer, eles não conseguiam e duvidaram de que realmente Jesus ia ressuscitar, ao ponto deles estarem escondidos, uma parte deles estarem escondidos em Jerusalém, envergonhados talvez, porque eles estavam defendendo uma causa que eles não estavam mais acreditando, que eles mesmos não estavam mais acreditando. Mas na nossa vida também não é diferente. Muitas vezes nós estamos no caminho e Jesus marca um reencontro conosco, Ele aparece para nós, mas os nossos olhos estão fechados, tanto nos problemas quanto nas circunstâncias. Nós não conseguimos ver que Jesus está ali, que Jesus quer abrir os nossos olhos, que Ele tem um propósito para nós. Começamos a reclamar entre nós, e que tem coisa terrível é a murmuração. Talvez se eles não estivessem reclamando, eles tinham visto Jesus, mas eles estavam se questionando um para o outro, talvez confusos, envergonhados, porque eles acreditavam em algo que eles não estavam vendo mais acontecer. Talvez você não esteja vendo acontecer aquilo que Jesus disse que aconteceria na tua vida. Talvez você não esteja vendo a promessa ainda se cumprir na tua vida. Mas você não precisa ver, você precisa crer. E se você ainda não creu, e se você ainda está na dúvida, então hoje é tempo de Jesus abrir os seus olhos. Ele trouxe você para ter mais um reencontro com Ele, para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver o propósito ao qual nós nascemos. É o que eu estava falando aqui no começo. Se nós soubéssemos o potencial da canção do nosso coração, do nosso clamor. Muitas vezes nós oramos, nós clamamos, nós cantamos, mas não acreditamos. Clamamos por sonhos, clamamos por provisão, mas não acreditamos que o sonho vai acontecer, não acreditamos que vamos viver a provisão, porque estamos com os olhos fechados. Jesus disse que ia fazer, Ele disse que Ele ia ressuscitar, que ao 3º dia Ele ia ressuscitar, mas eles não estavam vendo. Chegou o 3º dia, eles já estavam confundidos. Ei, o que Jesus disse ao respeito da tua vida? O que Deus falou que ia acontecer na tua vida? Será que já passou tempo demais? Será que você está se perguntando, não vai acontecer? Será que você não está vendo Jesus na caminhada da tua vida? Nessa noite, Ele vai abrir os nossos olhos. É no reencontro que Ele abre os nossos olhos. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está com os discípulos nesse reencontro, Ele começa a mostrar as suas marcas. Uma das primeiras coisas que Ele faz no reencontro é mostrar as marcas. As marcas, queridos, elas testificam a vontade de Deus sendo feita na nossa vida. Às vezes você pode dizer, eu não entendo porque eu sofri tanto, eu não entendo porque tanta peleja, eu não entendo porque eu passei por isso, eu não entendo porque eu nasci nessa família, eu não entendo porque eu fui abandonado ou porque eu fui rejeitado. Hoje você carrega as marcas, mas essas marcas elas vão testificar o propósito de Deus na tua vida. Quando Jesus tem um reencontro com aqueles discípulos, Ele começa a falar de propósito, Ele começa a mostrar as suas marcas, Ele começa a falar do Espírito Santo, Ele começa a falar de um reino inabalável, ao qual nós temos que conquistar. Ele não está dizendo que a partir dali, da ressurreição, depois que você teve um encontro com Ele, ou que você aceitou Ele,
Pronto, você vai viver e vai conquistar, vai viver esse reino, já está conquistado. Sim, Ele conquistou na cruz. Mas a palavra de Deus vai dizer em Mateus 11, no versículo 12, Jesus diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O reino é conquistado à força. Jesus no reencontro estava dizendo sobre esse reino inabalável, sobre o Espírito Santo que eles receberiam, para que eles pudessem conquistar esse reino. Ei, para nós conquistarmos o reino dos céus, nós precisamos viver cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser batizados em Pentecostes, para sermos empoderados, para viver o propósito que Deus nos chamou e conquistar esse reino. Quando eles duvidaram, Jesus mostrou as marcas. Por quê? Porque as marcas estavam mostrando que Ele conquistou, que Ele veio, andou como um homem, viveu como um homem, se entregou numa cruz, morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. As marcas nas mãos de Jesus estavam dizendo: eu venci. As marcas nos pés estavam dizendo: eu venci. O lado furado estava dizendo: eu venci. As suas marcas vão mostrar que você venceu. Ei, as suas marcas vão mostrar que você venceu. Colossenses 1:27 vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. As marcas que nós carregamos está revelando uma esperança, está mostrando que vale a pena. A pior morte era a morte de cruz, mas Ele estava lá, mostrando as marcas dele e dizendo: vale a pena. Mas é a pior morte, é a pior dor, morrer inocentemente. Sim, Isaías vai dizer que ele foi como uma ovelha muda em direção ao matadouro, não abriu a sua boca. Que injustiça, um homem inocente sendo morto. Ele não estava sendo morto, ele estava se entregando. Ele estava se entregando por mim e por você. A Bíblia vai dizer que os discípulos se alegraram quando eles viram as marcas, porque ela fala de esperança. Quando eles viram as marcas, eles disseram: é Ele, é Ele mesmo. Ele ressuscitou, Ele venceu a cruz, e se Ele venceu, nós também vamos vencer. Se a morte não parou Jesus, então nada pode nos parar, porque quando Ele veio e no reencontro, Ele disse que o Espírito Santo viria sobre eles. Era o mesmo Espírito que estava em Jesus, era o mesmo Espírito que levou Jesus a conquistar, é o mesmo Espírito que levou Jesus a vencer. Ei, não sei se você está entendendo, mas é o mesmo Espírito que está em mim e em você, é o mesmo Espírito que está em nós. É o mesmo que nos leva para a cruz, mas é o mesmo que nos leva a conquistar. Acho que você não está entendendo. É o mesmo que te leva para o quarto para chorar. É o mesmo que te leva a buscar a Deus quando você não tem ninguém, ou quando você não tem nada. É o mesmo que te faz orar, que te faz chorar, que te faz clamar quando você acredita que tudo acabou, que está tudo perdido. É o que nós chamamos de cruz. É o mesmo que quando você está sendo perseguido, te diz para não parar. É o mesmo que quando você está ouvindo falar coisas que você não fez ou que você não é, Ele está dizendo: mas continua, não tem problema, deixa quem quiser falar, não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, eu quebrarei o vaso outra vez e outra vez. Aumenta um pouquinho o meu retorno, por favor. Ouvir a caixa, será que ajuda? Aleluia. Não importa, mas esse mesmo Espírito que nos conduz para a cruz, esse mesmo Espírito que nos leva à cruz. Jesus, quando Ele estava pendurado na cruz, Ele acreditou por algum momento em que Ele estivesse sozinho.
Porque ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava carregando o meu e os seus pecados. Ele estava se entregando por mim e por você. Aí ele ressuscita. E ele já tinha dito que ele iria ressuscitar. Mas ele ressuscita e os discípulos não acreditam que é ele, não conseguem ver que é ele. Porque os olhos deles estavam fechados, cheios de tristeza. A Bíblia vai dizer que eles estavam tristes. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? E se questionando entre vocês, o que está acontecendo? Era como se Jesus estivesse dizendo: mas eu estou aqui. Eu disse que eu viria e eu vim. Pastora, no que eu devo me apoiar hoje? Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu virei outra vez e vos buscarei para mim mesmo. Então nós estamos aqui, mas não pertencemos a esse lugar. Nós vamos para a cruz quantas vezes for necessário, porque nós sabemos que o que nos espera após isso é muito maior. Da mesma forma que aqueles discípulos tiveram que esperar, hoje nós esperamos. Mas é diferente. Porque hoje nós temos algo que Jesus tinha. Ou melhor, hoje Ele está dentro de nós. O mesmo Espírito que nos conduz para a cruz é o mesmo Espírito que nos conduz a uma conquista extraordinária. Não, você não entendeu. O mesmo Espírito que está com você, mas que te conduz a passar sim por dias difíceis, é o mesmo Espírito que está com você na hora da conquista. É o mesmo que está te levando para conquistar. É o mesmo que está te levando a viver a porção dobrada, que o ano ainda não acabou. É o mesmo que está liberando e vai liberar essa porção sobre a tua vida até o dia 31 de dezembro. Há muita coisa para acontecer. Há muita porção de Deus para recebermos ainda. As nossas marcas precisam pregar. Elas precisam dizer para as pessoas: não desistam. Elas precisam dizer: não pare. Elas precisam dizer: vale a pena. As nossas marcas, queridos, não é para se fazermos de vítima. As nossas marcas não é para que as pessoas tenham dó de nós. As nossas marcas não é para que as pessoas façam coisas para nós. Quando você conta um testemunho, não é para que ninguém tenha piedade de você, é para que testifique a glória de Deus sobre a tua vida. Não é para que as pessoas fiquem com dó e façam coisas por você, porque enquanto as pessoas estiverem fazendo, Deus não vai fazer. Enquanto você estiver se vitimizando e movendo para que os outros façam, Deus não vai fazer. Porque Deus não tem nada com vitimismo. Ao contrário, nós precisamos entender que quem faz na nossa vida é Ele. E as nossas marcas não podem ser usadas para ganharmos coisas. As nossas marcas não podem ser usadas para se aproveitarmos. As nossas marcas têm que ser usadas para testificar. Para testificar a glória de Deus na nossa vida. As marcas são testemunhos. As marcas são esperança para as pessoas. Quando eu falo sobre o meu testemunho e conto sobre o meu passado, não é para que as pessoas tenham dó de mim, é para que elas se convertam e entendam que o mesmo Deus que mudou a minha história é o mesmo Deus que pode mudar a história dela. O mesmo Deus que realiza os meus sonhos é o Deus que pode realizar os sonhos dela. Porque Ele ainda é o mesmo Deus. Ele olhou para mim e para você e se entregou numa cruz. Ele viu que valeria a pena. Quando as pessoas veem as nossas marcas, elas estão dizendo: vale a pena. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas alguém olhar para você e dizer assim: cara, você passou por aquilo. Meu, você suportou tudo isso. Eu creio que eu também vou conseguir. Porque as nossas marcas pregam. Elas falam sobre Jesus. Porque foi assim com Ele. Ele mostrou as marcas para os discípulos: põe a mão. Se eu fosse um espírito, vocês não conseguiriam tocar em mim. Põe a mão. Eu ressuscitei. Coloca
a mão nos furos das mãos, dos pés, do seu lado furado. Era para ter sido eu e você, mas Ele se entregou por nós. Nós precisamos de um reencontro. Jesus mostra as marcas e depois Ele senta à mesa. E que coisa maravilhosa, gente, é sentar na mesa. Não liga para quem fala mal da mesa, não. Só quem já esteve na mesa sabe o quanto a mesa é preciosa. Quem fala mal da mesa está falando mal da vida de Jesus, porque Jesus sentava à mesa. Quem acha que isso é bobeira, está achando que o que Jesus fazia era bobeira, porque quando Jesus ia ensinar, Ele chamava os discípulos para a mesa. E que tempo precioso é estar na mesa. Ele senta à mesa, sente fome e parte o pão. E quando Ele parte o pão, os olhos daqueles discípulos se abrem e eles começam a entender: Ele ressuscitou, Ele é de verdade. O que Ele falava era de verdade, o que Ele pregava era verdade. Os olhos deles se abrem, eles começam a falar um para os outros: bem que eu percebia que o meu coração queimava quando Ele falava. Ei, quando Jesus fala, o nosso coração arde, o nosso coração queima. Não é à toa que nós estamos às vezes sentados aí, o ministrante está pregando aqui, ou o louvor está cantando uma canção, e o nosso coração começa a queimar. Dá uma tremedeira, dá um arrepio. Eu não sei de onde vem, nem sei para onde vai. Eu só sei que eu estou sentindo uma presença gloriosa. Eu tenho vontade de me jogar no chão. Eu não sei se eu ajoelho, eu não sei se eu grito, eu não sei se eu falo em línguas. Eu fico perdido nessa nuvem. E que coisa maravilhosa se perder nesse ambiente. Não dá vontade de ir embora. Tem gente que gosta que o culto acaba às 10 horas. Então eu faço do meu marido, a palavra do meu esposo, as minhas, a porta e a serventia da casa. Eu não tenho pressa de sair da presença dele. Não dá, porque enquanto o pastor está pregando, meu coração está queimando, porque o Espírito está falando através da vida dele. Aí tem gente que diz: ai pastor, eu vou mudar de igreja, porque aqui eu não tenho acesso ao pastor, eu tenho que conversar só com o líder. Ei querido, se você quer acesso ao pastor, então vai embora. Eu quero congregar com uma igreja que quer ele, não que quer o pastor. Com uma igreja apaixonada por ele, não pelo pastor. Não dá para idolatrar o pastor, porque o pastor é um ser humano como você, porque o pastor está atrás desse reino como você, porque o pastor também está nessa peleja para conquistar esse reino inabalável. Não dá para dizer que palavra poderosa dessa noite e se apegar naquilo. Na palavra sim, mas no pregador não, porque ele é só o instrumento. A palavra é poderosa não é porque ele está pregando, é porque a palavra é poderosa. É por isso que se subir uma criança de 10 anos aqui, receba a palavra. É por isso que se subir alguém desconhecido aqui, receba a palavra. E se subir alguém super conhecido, receba a palavra. Porque não é sobre a pessoa, não é sobre quem está falando, é sobre quem está escrito. Está na hora dos nossos olhos se abrirem. Pastor, eu vou mudar de igreja. Pode ir, pode ir. Pode ir, porque vocês não são meus e do Jonatas. Vocês são de Cristo Jesus. Vocês são dele, não são nossos. Então nós não temos medo de perder o que nós não temos, porque não são nossos, são dele. Tudo aqui é para ele. O nosso coração tem que queimar para viver aquilo que ele nos chamou. O nosso coração tem que arder de amores por ele.
Eu fico perdida nesse ambiente. Não dá vontade de ir embora. Não dá vontade de sair daqui. Pastora, não estou sentindo isso. Então senta aqui no altar, pelo amor de Deus, porque esse lugar está pegando fogo. Pastor, eu estou aqui, não estou entendendo o que você está falando. Então eu te convido, se você tem coragem, sai do seu lugar, experimenta sentar aqui. Há algo poderoso que flui desse altar. E não tem a ver comigo, não tem a ver com o Emerson, não tem a ver com o Cauê, tem a ver com Ele. Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro de todas as coisas. Consegue dizer isso? É o mínimo. É o mínimo, Senhor. Poderia fazer por tudo. E o que você fez por mim, amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo. E o que você fez por mim, amar como você me ama. Ele marcou um reencontro conosco nessa noite. Eu não sei você, mas eu preciso desse reencontro. Na minha caminhada eu preciso que Ele fale comigo. E se existe alguma coisa que eu não esteja vendo, eu quero ver nessa noite. Há um propósito ao qual nós nascemos. Precisamos viver esse propósito. Precisamos viver. Precisamos desse reencontro. No reencontro, Ele vai mostrar as marcas para nós. E aí você pode cantar essa canção. Põe suas marcas em mim, Jesus. Põe suas marcas em mim. E me ensina a te amar mais. Porque é o mínimo. É o mínimo. Em Mateus capítulo 16, no verso 16, Jesus vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, lhe tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por onde eles iam passando, o Senhor ia cooperando, porque o propósito é dele, e os sinais iam acontecendo. Essa igreja está neste lugar hoje, está neste templo hoje, porque desde lá de trás nós vínhamos vivendo o propósito, e o Senhor vinha cooperando, e Ele vem até os dias de hoje. Ele veio cooperando, e Ele vai confirmando a sua palavra através dos sinais. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, que tem marcas sim, mas que não vai usar elas como um vitimismo, mas vai dizer: os meus olhos se abriram e eu enxerguei algo que eu não tinha visto. Eu sabia que tinha alguma coisa, porque eu ia lá na igreja e meu coração queimava, ardia, eu me arrepiava, eu sabia que existia alguma coisa, mas eles não entendiam o que era. Mas ao partir do pão, quando Jesus fez outra vez, eles entenderam.
É Ele. É Ele. Ele marcou um reencontro conosco. Coloque-se de pé, por favor. Ele marcou um reencontro conosco nessa noite. Todos nós precisamos de um reencontro. No reencontro, aqueles discípulos foram curados. Quantos foram curados no reencontro aqui hoje? Esse final de semana. Aqueles discípulos também foram curados porque eles estavam frustrados. E só alguém frustrado sabe quanto é doloroso e difícil de continuar. Se você precisa dele, se você precisa de um reencontro e você deseja que ele abra os seus olhos para coisas que talvez você não esteja vendo, essa é a noite. Depois de hoje, a partir de amanhã, a partir do momento que nós saímos daqui, nós vamos viver segundo a palavra que está dizendo: vão, nada vai fazer mal a vocês, nada vai fazer mal para vocês, vão que nada vai parar vocês, vão, continuem indo, preguem o evangelho a toda criatura, e não se preocupe, porque não são vocês que vão fazer, porque eu vou estar com vocês, cooperando para o propósito, porque o propósito é dele, então o interessado é ele, então ele vai cooperar. E como vão saber se realmente é ele? Porque os sinais vão estar confirmando a sua palavra. Ei, eu estou dizendo que quando você abrir tua boca para pregar, quem estiver ouvindo vai ser curado, quem estiver ouvindo vai ser liberto, quem estiver ouvindo vai ser restaurado, quem estiver ouvindo vai ser salvo. Eu estou dizendo que você vai pregar o evangelho a toda criatura. Pessoas irão nascer de novo, nascer para viver o propósito. Oh, gente, é uma graça poderosa aqui. Há uma presença poderosa. É engraçado que tem gente vindo no altar, mas não é para aceitar Jesus, é para se reencontrar com Ele. E não é porque tem uma vida de pecado e está querendo voltar, não. É porque quer entrar em uma outra dimensão, quer acessar um outro nível, quer acessar uma outra parte em Deus que ainda não acessou. Aqueles discípulos andavam com Ele, viam Ele curando, viam Ele fazendo sinais e maravilhas, mas quando eles tiveram um reencontro, os olhos deles se abriram e então eles começaram a ser como Jesus. Já não importava mais nada para eles, só viver o que Cristo Jesus tinha para eles. Feche os teus olhos.